Bom dia, juniores, bom dia, visitante, bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a vida da sua família, esteja sobre as nossas vidas nesta manhã abençoada de domingo. Hoje é o dia 13 de junho de 2021, é uma grande alegria para mim estar aqui nessa manhã, é uma grande alegria para nós estarmos aqui nessa manhã, porque é um dia que Deus nos deu, um dia que Deus nos ofereceu de forma gratuita, para nós estarmos aprendendo mais a palavra dEle, para nós estarmos aprendendo um pouco mais de quem é Deus. E é exatamente esse o tema da nossa lição, conhecendo mais sobre Deus. Olha que maravilhoso. Olha que oportunidade única que Deus te dá, de você estar conhecendo mais sobre Ele. Hoje nós iremos aprender que o nosso Deus é um Deus que não nos abandona. Deus, Ele é um Deus que não abandona aqueles que são fiéis a Ele. Ele sempre traz o auxílio para estes. Nós iremos hoje ter... Daqui a pouco o nosso textuário, eu vou falar qual é, eu sei que vocês estão muito ansiosos para a lição de hoje. Eu também estou muito ansioso para falar mais sobre Deus, aquilo que Deus me mostrou na sua palavra, na sua lição, aquilo que nós temos aqui na nossa lição é uma pérola valiosíssima, que você possa aproveitar este tempo. Mas antes eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês que são visitantes. Também eu quero falar com vocês que são os nossos alunos ou visitantes, que vocês possam estar compartilhando os nossos vídeos, que você possa estar olhando as nossas outras aulas, que vocês possam deixar os seus likes, que vocês possam deixar os seus comentários aqui embaixo, que vocês venham estar comentando no chat. Nós estamos aqui no chat agora mesmo, se tiver no momento da estreia, né? E que você possa deixar aí o seu comentário, que nós estamos ansiosos para saber aquilo que vocês têm aprendido das lições, aquilo que Deus tem falado aos seus corações, testemunhos. Compartilhe o link para mais pessoas, para que muitas vidas sejam alcançadas, e nos acompanhe, se inscreva no nosso canal. Nós sempre temos vídeos abençoados aqui para a sua vida e para a vida da sua família. Amém? Nós também iremos para o momento da nossa oferta. Quem trouxe a oferta no culto da noite, no último domingo, pode continuar trazendo nos cultos da noite, separar e trazer. Quem quiser ofertar, né, de forma online, aqui embaixo está aparecendo os meios, os canais, pode ser pelo PicPay, pode ser Pix, pode ser conta bancária, ou você pode separar a sua ofertinha e trazer no culto à noite. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Pode ser qualquer valor, pode ser um valor pequeno, mas o que importa, de verdade, é que você contribua com alegria, tá? Porque Deus com certeza irá ficar muito feliz com você. Amém? Nós vamos agora ofertar. Vamos ofertar ao Senhor? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh. Salmos 23, Salmos 23. Amém, glória a Deus. Agora nós iremos orar a oração do livrinho. Vamos lá? Salmo 13, 5.
que diz: há muita alegria naquele que tem Jesus no coração. Que diz: eu confio no teu amor, Senhor. O meu coração se alegra na tua salvação. Orando os salmos: Senhor, que desde cedo possamos sentir a alegria de ser salvo por Jesus. Oramos pelas crianças do Djibouti. Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas por terem se tornado cristãos. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor, por tua maravilhosa graça que o Senhor nos concede a cada um de nós, por nós sempre estarmos, Pai, tendo comunhão com o Senhor através do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor venha estar falando com cada um de nós nesta manhã, que, Pai, o seu nome seja glorificado, Pai, nas nossas vidas, e que o teu Santo Espírito venha estar nos convencendo dos nossos pecados, que o teu Santo Espírito venha estar nos conduzindo, Pai, pelo caminho de retidão e justiça que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que não nos abandona. O Deus que não nos abandona. O nosso textuário, ele se encontra em Salmos, Salmo 9, versículo 10, que fala assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Aqui na nossa lição, está escrito um pouquinho diferente. Aqui na nossa lição está escrito: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Amém? Esse é o nosso textuário de hoje. É um textuário muito, 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 muito bonito. É um Deus que não abandona aqueles que confiam em Deus, aqueles que conhecem o nome de Deus. Nós sabemos que o nome de Deus, ele é expressado, ele é conhecido em Jesus Cristo. O nome de Deus, ele é conhecido em Jesus Cristo. E Jesus significa o Deus que salva. Jeová salva. Então, aqueles que conhecem que Deus ele tem o poder de salvar, aqueles que conhecem que Deus ele tem poder de trazer vida aonde não há vida. Deus ele traz esperança onde não há mais esperança, onde não há mais meios de se ter uma esperança. Um Deus que quando todos olham e falam, Deus o abandonou, ele se revela e fala, eu não abandonei ao meu filho, né? Eu não abandonei ele, por quê? Porque eu conheço ele, eu amo ele, ele confia em mim, ele tem fé em mim. Então, se você é filho de Deus, nós vamos estudar nessa lição que Deus não te abandona. Amém, Junior? Como o tema da nossa lição é o Deus que não abandona, vocês já tiveram algum amigo que abandonaram vocês? Vocês já tiveram algum amigo que no momento que vocês mais precisaram, o momento que você mais estava precisando de ajuda, eles simplesmente sumiram, simplesmente desapareceram. Eles viraram igual fumaça, sabe fumaça? Sumiu. Todos nós, em algum momento, com certeza iremos enfrentar algum momento deste nas nossas vidas. A palavra de Deus diz para nós que até os nossos pais, ele pode nos abandonar. Até os nossos pais, eles podem se esquecer dos seus filhos. Mas o nosso Deus, ele não se esquece de nós. Isso é maravilhoso. Deus, ele não se esquece de você, Junior. Deus, ele não esquece de mim. Deus, ele não se esquece da sua igreja amada. Deus, ele ama nós, ele nos ama. E o amor que ele tem por nós é um amor muito grande. É um amor incomensurável, é um amor que não temos como medir. Isso é maravilhoso, isso é muito, muito glorioso. Não é verdade? O que você acha? Vocês já tiveram um amigo ou irmão que simplesmente te deixou? Nós temos um pastor
Nós somos como ovelhas do Senhor. E como ovelhas do Senhor, nós, e ovelhas, é porque uma ovelha ela é um ser muito sociável. Uma ovelha, ela lida com o pastor como se fosse alguém conhecido e confiável dela. Então, se um pastor falar, a ovelha sabe que é para ela ir para determinado caminho. Então, a ovelha, ela obedece à voz do pastor. Só que isso, ele tem um lado bom, que é muito sociável, mas isso também tem um lado ruim. Porque as ovelhas, ela é meio assim, né? Meio desregulada, vamos colocar assim. Meio desregulada, meio louca. Tem algumas ovelhas que são meio loucas, meio tantã. Elas são pra lá de Bagdá. Por quê? Por quê? Porque se tiver uma ovelhinha desgarrada, você acredita que tem ovelha que se desgarra e vai junto dessa manada? Por exemplo, uma ovelha está lá pastando, fazendo coisas de ovelha, a outra vê que uma se desviou. Começam a seguir. E elas seguem como se fosse o pastor lá na frente. É uma ovelha que está lá na frente, se desgarrou, as outras todas seguem aquela desgarrada. Só que aquela lá está perdida. Se aquela que está perdida lá na frente se jogar de um precipício, você sabe o que as outras todas irão fazer? Elas também irão se jogar do precipício. Então, se você pesquisar, você vai ver que tem vários casos de um monte de ovelhas que se jogaram de um precipício e todas morreram. Tem possibilidade de, por exemplo, 2.000, 5.000, 10.000 ovelhas, 10.000 ovelhas. Todas se jogar de um precipício porque uma se jogou. Elas seguem umas às outras. Isso é horrível. Isso é lamentável. Da mesma forma, nós como as ovelhas do Senhor, né, nós temos que estar atentos. Porque o maligno, ele está ao nosso redor, querendo tragar nós que somos ovelhas do Senhor. O maligno, ele não está querendo que você fique no aprisco do Senhor. Jesus Cristo. O inimigo, ele não quer que você permaneça na igreja de Deus. Ele quer tirar você da presença do Senhor. Ele quer tirar você, Junior. E quanto mais cedo ele conseguir fazer com que você saia dos caminhos do Senhor, quanto mais cedo ele conseguir fazer com que você se distraia com as coisas deste mundo, pior para você. Pior para você. Mas nessa manhã, Deus ele está se revelando para você. Deus ele está se revelando através da palavra dele para a sua vida, Junior. E a palavra dele, ele diz que Deus, ele não abandona. Ele é um Deus que é como um amigo. Ele não é um amigo que vai te levar para um desastre, que está te levando para um lugar ruim. Não, Deus ele está te levando para uns pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para um lugar que você vai ter mansidão no seu coração, para um lugar que você vai ter calma, que você vai ter paz, que você vai ter alegria, que você vai ter o Espírito Santo presente na sua vida. Quem aí quer ir para esse local? É o local que Deus ele tem reservado para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Vários amigos querem nos distanciar dos caminhos do céu para o caminho do inferno e da morte. Vários amigos e irmãos querem fazer isso com as nossas vidas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas isso nos revela e nos alerta que somente o Senhor Jesus Cristo, pela graça dele, pela misericórdia dele, ele é o amigo que nunca nos abandona. Glórias sejam dadas a Deus. Por quê? Porque Deus ele não abandona você, mesmo que todos os seus irmãos te abandonem. E olha que você pode ter 12 irmãos. Você é uma família com 12 irmãos, você é o 12º. Todos os 11 te abandonou. Você olhou ali, pareceu que todos os 11 te jogou numa cova. Pareceu que todos os 11 quiseram te matar. Pareceu. Mas Deus, ele não te abandona.
E essa é uma história que vocês já leram a lição, né? Vocês sabem sobre o que nós iremos falar. Nós iremos falar e se encontra em Gênesis, no capítulo 37, o versículo 1 até o versículo 36, e do versículo 39 até o versículo de 1 a 20. Vamos abrir? Gênesis 37, está lá no começo da Bíblia. Essa é uma história maravilhosa. Na página 159, para quem tem a Bíblia McCheyne. Nós vamos ver a história de um jovem que tinha 17 anos. É um pouco mais velho do que você. Mas é um jovem que teve a fé dele e a devoção, a obediência e a confiança testada. Ele teve a sua fé e devoção, obediência e a sua confiança testada. Ele era obediente a Deus. Ele sempre procurava agradar a Deus. E ele sempre obedecia ao pai dele terreno. Ele era obediente. Tudo que o pai dele terreno, que Deus deu a ele, pedia, ele fazia. Se o pai dele falasse bem assim, meu filho, faça isso. E é algo muito difícil. Ele pegava, mesmo com pouca idade, ele pegava e fazia. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. E um dos mandamentos de Deus é honrar o pai e a mãe. Então, ele era obediente a Deus. Mas será que mesmo nas dificuldades da vida ele vai continuar obedecendo a Deus? Porque o inimigo ele pode dizer o seguinte: essa pessoa ela é obediente a Deus porque Deus dá o de melhor para ela. Mas se Deus permitir que adversidades venham sobre a vida dessa pessoa, ela vai continuar sendo fiel? Ela vai continuar com a sua devoção? Ela vai continuar confiando e crendo em Deus? E foi isso que aconteceu com o irmão José. José, ele tinha 11 irmãos. E ele obedecia ao seu pai. E o seu pai o amava muito. Mas um dia, os seus 11 irmãos, que eram maus, os 11 irmãos dele eram maus. Eles faziam muita coisa errada. Eles faziam coisas horrorosas, horríveis. Eles faziam coisas horríveis mesmo. Horríveis. Mas José, não. E José via eles fazendo as coisas horríveis, e José pegava e falava para o seu pai aquilo que eles estavam fazendo de ruim. José falava, olha, eu vi os meus irmãos fazendo isso, isso e isso, hein? Aí o pai dele, né, porque era uma coisa ruim, não podia José também deixar, poxa, tinha que falar com o pai dele. Então, o pai dele pegava e com certeza, por que vocês fizeram isso, meus filhos? Eu ouvi falando disso e disso sobre vocês. Quem foi que falou para o senhor? Estava lá o José. Ah, tinha que ser esse santinho. Tinha que ser esse seu filho favorito. Tinha que ser o santarrão. Nunca erra. Com certeza eles zombavam de José. Eles zombavam da fé de José. E eles odiavam José. Você tem que entender, meus caros juniores, que nós somos luz. A luz, ela brilha nas trevas. Então o mundo vai te odiar. O mundo, ele jaz no maligno. Então as trevas que estão no mundo fará com que a luz que está em você os incomoda. Porque quando tem luz, as trevas se vão, obrigatoriamente. Não tem um lugar que a luz se acenda que as trevas não se recuem. Porque aonde há luz, as trevas não suportam, as trevas vão embora. Se você estiver num lugar muito, muito, muito escuro e você acender a menor das luzes, pode ser uma luz pequenininha, ela irá brilhar e irá fazer com que todo aquele ambiente também se ilumine. Então José era uma luz. E ele não era qualquer luz, era uma luz muito forte. Ele iluminava os irmãos dele. E os irmãos dele, em vez de olhar para a luz de José, se arrepender e se converter dos seus pecados, eles odiaram ele ainda mais. Eles passaram a odiar, a nutrir um sentimento de inveja, a nutrir dentro de si um sentimento de superioridade, mas como eles não eram superiores, eles eram inferiores a José.
Sabe o que eles fizeram? Eles planejaram a morte de José. Eles planejaram matar o irmão deles. Olha que absurdo. Olha que coisa horrível. Olha o que estava acontecendo no coração, na mente, como o inimigo, como que o diabo trabalhou no coração dos irmãos de José. Olha como que o coração humano, porque a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele é o homem perfeito. Jesus Cristo, ele é o exemplo perfeito. Então, José, e se você acha, nossa, que história ruim, né? Os irmãos de José era muito ruim. Mas os irmãos de José é como nossas vidas. É como eu e com você, igualzinho. Por quê? Porque os nossos corações, nós temos o potencial exato que os irmãos de José tiveram para com José. Nas nossas vidas, nós temos alguém que brilha mais do que o sol. Que é quem? É Jesus Cristo. Nas nossas vidas, nós temos Jesus. E Jesus, ele brilha mais do que o sol. Quando na sua força está na força mais máxima. Se você estivesse lá perto do sol, do lado do sol, Jesus, ele é mais brilhoso do que o sol. Porque foi ele que criou o sol. Pela palavra de Deus, por Cristo, o sol foi feito. Então imagina o quanto que Deus, ele não tem uma luz poderosa. E quando a luz dele brilha no ambiente, ou nós iremos obedecê-lo, nos curvarmos diante dele. E foi o que José fazia. José, ele se arrependia dos seus pecados. José, ele olhava para aquilo que ele poderia fazer de errado e ele se arrependia dos seus pecados. Ele falava bem assim, eu não irei fazer isso. Por quê? Só porque os meus irmãos estão todos fazendo isso, eu vou seguir eles? Eles vão cair no precipício. Eu não vou cair no precipício. Eu tenho um pastor. O meu pastor, ele diz para mim fazer isso, isso e isso. E eu irei continuar fazendo isso, isso e isso. E o que o pastor fala? Obedeça os seus pais. Obedeça a sua liderança. Obedeça àqueles que Deus, ele instituiu acima de você. Tenha um coração manso, um coração simples. Tá vendo só? Olha a verdade de Deus sendo revelada aqui. Deus, ele não abandona aqueles que são fiéis a ele. José era fiel. José, ele sabia quem era Deus. José, ele conhecia quem era Deus. E por ele conhecer a Deus, ele glorificava o nome de Deus. Ele sabia que ele, no coração dele, ele iria querer sim, ele iria querer fazer coisas erradas. Ele sabia que no coração dele, ele iria querer fazer aquilo que os irmãos dele faziam. Mas ele, pela graça de Deus e a sabedoria que Deus deu a ele foi obediente. Pela sabedoria de Deus, ele foi fiel a Deus. Ele permaneceu firme mesmo no meio daqueles irmãos que não eram firmes. Ele permaneceu firme ali. E os irmãos dele odiaram ele. Da mesma forma que a palavra de Deus diz que os homens odiaram a Jesus. Porque a luz de Cristo, de Jesus, brilhou e os homens, em vez de se arrependerem, eles odiaram. E muitos deles eram irmãos de Jesus, próximos de Jesus, mas eles não criam em Jesus. Eles não acreditavam em Jesus, eles duvidavam de Jesus. Eles falavam, será que realmente ele é santo? Ele não é santo, não. Ele não é puro, não. Mas Jesus, ele é o único puro, completamente livre de pecados. Todos nós somos arrependidos do sangue dele. Todos nós somos lavados no sangue dele. E todos nós somos, sim, chamados para vivermos uma vida como de José. Nós somos chamados para nós vivermos uma vida de renúncia em relação ao pecado. Enquanto todos os irmãos de José estavam se alegrando, cometendo aquilo que era errado, José, ele permanecia fiel. E ele pagou um alto preço por causa da fidelidade dele. O preço dele, que ele pagou por ele ter permanecido fiel, e você também
vai acabar pagando esse preço. Mas eu estou falando isso para te avisar. Da mesma forma que Jesus, ele nos avisou na sua palavra. Jesus, ele fala para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. José, ele sabia que aquele que o criou já tinha vencido o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque José, ele mesmo sendo jogado ali naquela cova pelos seus irmãos, porque foi isso que os seus irmãos fizeram. Eles viram José vindo no meio do deserto, ele estava vindo obedecendo ao seu pai, porque o pai dele pediu para ele ver como estavam os irmãos dele. Ele obedeceu. Quando ele chegou lá, os irmãos antes dele chegar, os irmãos planejaram a morte dele, falaram bem assim, vamos matar ele? Aí um deles falou bem assim, porque não é porque temos um grupo de irmãos que todos odeiam, mas às vezes tem um grupo de efeito de manada. As ovelhas ali seguindo umas às outras, e como já está junto ali naquele grupo, acabou todo mundo jogando José na cova, exceto um. Somente um dos irmãos que falaram bem assim, um deu a ideia de jogar na cova e o outro, quando voltou, procurou ele na cova porque ele estava planejando tirar o irmão dele da cova depois. Então não é porque nós temos vários irmãos que todos são ruins, mas alguns com certeza lá dentro do seu coração, ele tem o amor de Deus. Mas era um amor de Deus escondido, era um amor de irmão escondido, velado. A palavra de Deus, ela diz que é melhor você ter um ódio descoberto do que um amor escondido. Então nós não podemos simplesmente concordar. Se você vê um coleguinha falando mal dos outros, você não pode ficar calado. Você tem que abrir a sua boca e falar bem assim, não, nós não podemos falar mal do irmão. Ah, vem cá para mim te contar o que não quero ouvir. Eu não farei parte da geração de escarnecedores. Eu não irei zombar de ninguém. Eu não irei falar mal de ninguém. Quantos juniores, quantos adolescentes, quantos jovens que não conhecem a Deus, vivem fazendo fofocas, vivem falando mal dos seus irmãos. Isso é horrível, isso é abominável. E José, ele foi jogado ali naquela cova, irmãos. Olha que triste. Mas José, ele permaneceu firme. José, ele permaneceu crente. Ele permaneceu acreditando que Deus, ele tinha poder, ele tem poder. E José, depois com os seus 17 anos ali naquele local desconhecido, porque eles tiveram a ideia pior do que matar. Eles falaram, se nós matarmos ele, nós não vamos ganhar nada. Mas se nós vendermos ele como escravo, ele lá vai morrer. Porque, olha esse carinha aí, ó. Talvez José era meio assim, né? Meio, vamos colocar assim, pequeno. E era um deserto, e serviços braçais. A palavra de Deus não diz que ele é pequeno. Mas, se ele é uma pessoa pequena, uma pessoa minguante, uma pessoa assim mais fraquinha, uma pessoa que vive doente, eles olharam e falaram, esse daí não vai durar nada. Pelo menos pelo que eu estou enxergando agora, ele não vai durar nada. Mas a palavra de Deus diz que ele não era assim. Fala que ele era formoso de vista, fala que ele era forte, fala que ele era vigoroso e fala que ele era uma pessoa de valor. Ele era uma pessoa de valor, ele era uma pessoa fiel a Deus. Era uma pessoa temente a Deus. Mas eles olharam e falaram, esse daí, vamos ver se ele vai temer a Deus, continuar obedecendo a Deus com os pecadores. Vamos colocar ele à venda. Vamos ver se ele vai permanecer fiel. Se ele continuar nessa de ser obediente a Deus, de não mentir, de não roubar, de não falar mal de ninguém, de não querer ser uma pessoa que sempre quer levar vantagem, vamos ver se ele vai se dar bem lá na venda de escravo. Leva ele como escravo, a gente ganha dinheiro, ele vai morrer rapidinho. Vai morrer rapidinho. Eles venderam ele como escravo. E lá naquela terra, mesmo na escravidão, nos momentos difíceis, ele não desistiu. Ele continuou amando a Deus de todo o seu coração. Ele continuou crendo em Deus. José, ele poderia ter, quando ele estava vendido como escravo no Egito, e ele não ficou pouco tempo como escravo.
E lá as coisas não melhoraram para ele. As coisas pareciam estar indo de mal a pior. De mal para pior e piorando e piorando e piorando. Mas ele sabia, ele tinha certeza, pela graça de Deus. E você, Junior, você precisa ter essa certeza de Deus na sua vida. Você precisa, você necessita com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem. Você precisa, você necessita, porque a sua vida depende disso. Em nome de Jesus Cristo, você precisa crer. No nome de Jesus Cristo, você precisa confiar. No nome de Jesus Cristo, você precisa clamar a Deus. Quando você não vê mais nenhuma esperança ao seu redor, quando parecer que até a sua própria luz, quando parecer que no seu coração você não está mais amando a Deus como você deveria amar, você deve clamar por Deus. Quando você for tentado a desobedecer a Deus, quando algum pecado bater na sua porta, quando o diabo ele te tentar a desobedecer a Deus, sabe o que você deve fazer? Você deve permanecer firme e fiel na presença de Deus. Você deve ser um exemplo de valor. Por quê? Porque Deus ele não abandona, mas ele não abandona aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que conhecem o nome dEle. Aqueles que acreditam nele. Aqueles que não acreditam, não vai ir para o céu. Aqueles que duvidam, não vai herdar as mansões celestiais de forma nenhuma. Não se engane, não ache que, eu vou viver uma vida aqui de qualquer jeito que eu vou entrar no céu e está tudo certo. Você pode ser quem você for. Se você não crê que Jesus Cristo é o único que tem poder de te livrar do pecado, da morte, da corrupção, você não vai entrar no céu. Não adianta. Somente aqueles que creem vão entrar nas mansões celestiais. Somente aqueles que vivem uma vida de santidade. Somente aqueles que andam como Jesus andou. Somente aqueles que parecem com Jesus que vai entrar no céu. Abraão, mas o inimigo ele me tem tentado. E eu vou desafiar vocês. Coloca aí nos comentários situações onde o inimigo te tenta. Como ele te tenta e por que ele te tenta. Saiba que nessas situações, Deus, ele, na sua palavra, na oração, tem um escape para a sua vida. Deus, ele tem um escape da morte certa para você. Porque o pecado é exatamente isso, morte. O pecado é morte. Deus, ele quer te livrar da morte. Ele quer te livrar do pecado, Junior. Ele quer fazer com que você olhe para os seus pecados e se arrependa de todo o coração. José, ele foi fiel. José, ele foi fiel. Qual foi o segredo de José? Muitas pessoas, elas gostam de fórmulas mágicas, né? Qual é o segredo? Qual é a fórmula mágica? Ele que é um exemplo de obediência e confiança em Deus. Qual é o segredo? Qual é? Não tem segredo nenhum! Não tem segredo nenhum! Está tudo revelado por Deus na sua palavra. Então leia a Bíblia, Junior. Não tem segredo para você ser igual José. Não tem segredo para você seguir igual José. É você ler a palavra de Deus. É você não duvidar de Deus e das promessas dele para a sua vida. E as promessas dele estão na sua palavra, está na palavra de Deus. É você orar, é você jejuar, é você vir na igreja. É você confessar os seus pecados. É você deixar os seus pecados. É você realmente entregar a sua vida nas mãos de Deus e falar: Senhor, aqui está a minha vida nas suas mãos. Não tem segredo nenhum. José, ele fazia isso. E você também pode fazer, Junior. Eu também posso fazer. Todos vocês podem fazer que estão assistindo. Vocês que são visitantes, que vocês possam ficar até o final. Nós vamos orar. Nós vamos orar a Deus daqui a pouco. Nós já estamos encerrando.
nos nossos dias a dia, nós temos que ser igual José. Nós somos tentados a duvidar da palavra de Deus. O diabo sempre coloca nos nossos ouvidos palavras, pensamentos, e às vezes ele sopra literalmente nos nossos ouvidos. Ele realmente sopra nos nossos ouvidos. Ele sopra. Isso é um horror. E às vezes, quando ele próprio nos sopra nos nossos ouvidos, ele envia alguém para soprar nos nossos ouvidos. E pior, às vezes, igual os irmãos de José, é pessoas muito próximas de nós. Muito próximas. Igual Pedro. O diabo usou Pedro para tentar Jesus. Se alguém chegar e falar, não tem problema um pecado, não tem problema uma mentirinha, não tem problema essa pequena coisa não. A palavra de Deus está falando que isso é pecado? A palavra de Deus está falando que isso é errado? Não tem problema não. Todo mundo faz isso. Está todo mundo assim. E está todo mundo indo para o inferno. Está todo mundo junto indo para o inferno, porque o mundo vai para o inferno. O caminho para o céu é estreito. O caminho que leva para Cristo é apertado. A porta que leva para a vida, ela é apertada, ela é única, é só Jesus Cristo. Agora, para a perdição, não. Para a perdição está todo mundo fazendo. Para a perdição, está todo mundo indo. Então, toma cuidado, Júnior. Toma cuidado. Toma muito cuidado com quem você ouve, com quem você anda. Glorifica a Deus na sua vida. Confia em Deus. Somente conhecendo a Ele, as suas promessas. Somente lendo a Bíblia todos os dias. Você tem feito o nosso devocional maravilhoso da Bíblia McCheyne. Todos os dias você tem feito uma leitura cuidadosa. Uma leitura não para se vangloriar, mas uma leitura para você se devotar a Deus. Falar, Senhor, me revela a Tua palavra. Mas eu não estou entendendo, Abraão. Eu leio números, eu não entendo nada. Números fala um monte de coisa. Deuteronômio fala um monte de coisa que eu não entendo. Levíticos. Mas persista em ler, que Deus ele vai falar com você como Ele falou com José. Deus, ele revelou-se para José. José, ele conhecia a voz de Deus. Você, Júnior, não acha que não é tempo de você conhecer a voz de Deus? Porque a semelhança de José, a semelhança de Samuel, a semelhança de Jesus, Davi, tantos outros jovens, muitos jovens, não saíram nem da fralda ainda, né? Mas eles já ouvem a voz de Deus. Então Deus ele quer falar com você. E José ele conhecia a voz de Deus. E isso foi a diferença na vida de José. Ele sabia que Deus é um amigo mais chegado que irmão. Ele sabia que como amigo mais chegado que irmão, mesmo que os irmãos dele abandonou a ele, todos os irmãos dele pareciam ter abandonado ele, mas ele olhou para o alto, ele olhou para Cristo, ele olhou para Jesus. Então, Juninho, olha para Cristo, mas você só vai conseguir olhar para Cristo se você conhecer a Cristo. Então, que você possa se aproximar de Jesus, que você possa, igual José, permanecer firme, e Deus vai te ajudar. Ele começou com 17 anos, a aprovação. E as coisas foi até os 30. Não parecia obedecer e confiar em Deus uma boa ideia, porque tudo parecia estar ruim. E continuou assim por mais de 14 anos. Imagina você orar por algo por 14 anos e você não conseguir a vitória aparente. Você ser acusado de coisas que você não fez, você ser maltratado, você ser humilhado, você ser zombado. Noé ficou construindo a arca por mais de 100 anos. Quantos não zombaram de Noé? A igreja está há mais de 2000 anos quase, esperando a volta de Jesus Cristo. O quanto não somos zombados. Muitas pessoas olham e falam, cadê a Cristo que não vem? Você não falou que ele iria voltar?
José, ele passou pelo mesmo, mas ele permaneceu firme, confiante em Deus. Glória a Deus por isso. José era abençoado, juniores. Vocês têm que ser igual a José. Vocês têm que ser uma bênção. Para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado na vida de vocês. Glória a Deus por isso, irmãos. A igreja de Deus, ela tem que ser igual a José. Não é verdade? O que vocês acham? Ela tem ou não? Tem que ser. Deus, ele tem um escape para a sua vida. José, ele foi tentado, mas ele escapou. José, ele foi provado, mas ele conseguiu vencer. Deus, ele tem poder para a sua vida, para fazer você vencer tudo aquilo que você acha que é impossível e permanecer firme, mesmo estando com a razão. Você ser zombado, juriado, Deus, ele tem a saída para a sua vida. O inimigo das nossas almas, ele, o maligno, Satanás, nos acusa diante de Deus. E ele procura nos tentar a duvidarmos e a reclamarmos e principalmente a desobedecermos a Deus e a sua palavra. O inimigo, ele tenta nos duvidar, lançar dúvida. Ele tenta nos fazer reclamar e ele tenta nos fazer desobedecer. Mas José, ele não fez isso. E por causa disso, Deus, ele honrou a fé de José. Ele fez com que no final José, ele fosse próspero. José, ele foi o mais próspero de toda aquela região. O mais próspero mesmo. Só para você ter uma ideia, se não fosse pela vida de Deus, pela vida que Deus ele deu a José, pelas bênçãos, por Deus não ter abandonado José, por José ser o canal de bênçãos que ele foi, todo mundo naquela região, todos, teve uma fome e José era o único lugar que tinha comida. O único lugar que tinha comida era no local de José. Olha que bênção, que maravilha, que prosperidade. Os irmãos de José que odiaram ele, que jogaram ele na cova, que venderam ele como escravo, eles não reconheceram que José era aquele que estava governando todo aquele local. E que José era aquele que estava dando alimento para eles. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que preciosidade. Olha o quanto que obedecermos a Deus é benéfico. Olha o quanto nós obedecermos a Deus, a voz de Deus, traz benefícios não somente para a sua vida, mas para a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Deus, ele quer te usar, Júnior, como um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Que você se permita ser um canal de bênção. Como você faz isso? Arrependendo dos seus pecados. Confesse os seus pecados e deixe. Deixe todos eles, pode ser o menor, pode ser o maior, pode ser qualquer um, mas deixa. Para de falar mentira, para de pensar coisas ruins dos outros, para de falar mal e pensar mal dos outros. Comece a fazer o bem. Sabe aquela pessoa que é uma viúva, que ninguém se importa com a viúva? Sabe aquela pessoa que é uma órfã? Uma pessoa que não tem pai, que não tem mãe, uma pessoa que não tem marido, que não tem ninguém, uma pessoa que ninguém conversa com ela, uma pessoa que ninguém fala nem a paz do Senhor com ela. Você, Júnior, é chamado para abraçar essa pessoa. Você é chamado para estar ajudando essas pessoas. Você é chamado para você ser amigo dessas pessoas. E Deus, ele tem poder para te ajudar, você ser um canal de bênção para essas pessoas. Amém? Então, que você continue com essa palavra no seu coração. Aqueles que foram tocados por essa palavra, que possam estar compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Não somente esse vídeo, mas todo o nosso canal, que você possa estar compartilhando a palavra de Deus. Amém? E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Que você possa entregar a sua vida neste momento a Deus. Que aonde você estiver, na sua casa, em qualquer local, que você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Mas não entregue duvidando. Não entregue a sua vida nas mãos de Deus, tendo dúvida no seu coração. O diabo, ele quer lançar dúvidas. Ele quer falar, será que você vai realmente abandonar os seus pecados?
Mas você só está abandonando os seus pecados por hoje. Amanhã você vai continuar pecando. Não. Entrega a sua vida de forma completa nas mãos de Deus. Fala bem assim: Senhor, hoje eu entrego a minha vida nas suas mãos. Amanhã eu entregarei de novo a minha vida nas tuas mãos. Mas que hoje, Pai, eu seja um canal de bênção. Que hoje eu não peque. Que hoje, Pai, eu não viva uma vida de mentiras. Que hoje, Pai, eu não venha odiar ninguém. Que hoje, Pai, eu venha fazer o bem. Que eu venha abraçar as pessoas com um amor sincero e não fingido. Que eu realmente venha amar aqueles que não têm nada para me oferecer de troca. Não aqueles que têm algo a me oferecer. Que eu venha ser como Jesus. Que eu venha ser igual a Cristo Jesus. Humilde e manso de coração. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Se você entregar tudo, Ele vai fazer. Vamos orar? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor, por a Tua palavra que foi ministrada nessa manhã. Louvamos, Pai, e te bendizemos porque Tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus, Pai, que nos ama. Tu és um Deus, Pai, que perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Por maiores que sejam, por maior, Pai, que sejam os nossos pecados, Senhor. O Senhor, Ele, para a sua honra e tua glória, o seu sangue, Pai. Sim, o teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário tem poder para blanquear, para tornar puro, para purificar, para perdoar todos os pecados de todos os pecadores. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados, Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizermos para o Senhor: Pai, nós somos pecadores, nós pecamos. Senhor Jesus Cristo, nós somos falhos, nós necessitamos do Senhor. Aquilo que eu preciso fazer de bem, aquilo que eu preciso fazer, Pai, de bom neste mundo eu não tenho feito. Tudo que eu tenho feito é para a minha própria honra, é para o meu próprio ego. Tudo aquilo que eu tenho feito, Pai, é somente para agradar a minha carne, não é para agradar o Teu Santo Espírito. Que o Senhor, Pai, venha estar nos ouvindo. Que o Senhor, Pai, pela Tua graça, porque a Tua palavra diz que o Senhor está próximo daqueles que estão quebrantados de coração. Aqueles que estão contritos de coração, o Senhor não os rejeita. Então, Senhor, que o Senhor possa ouvir as orações desses juniores abençoados, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a família deles, Senhor. Que todos aqueles que entregaram as suas vidas nas Tuas mãos venham estar com as suas consciências cheias do Espírito Santo de Deus. E que o Teu Santo Espírito, Pai, venha estar dando a paz a eles. Que eles possam ter a plena certeza e convicção de que o Senhor os ama. Que eles sejam iguais a José, Pai, o servo do Senhor como exemplo. Que eles sejam iguais a Jesus Cristo, o nosso exemplo maior. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado e esteja sobre as vidas dos juniores. Porque assim o Senhor nunca nos irá deixar. Porque a Tua palavra mesmo promete isso. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida continuamente, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, um grande beijo. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Tchau.